no chat? Ou não precisa? Vou, porque como é uma revisão, eu não sei como é que vai ser mais tarde, por conta da avaliação, eu queria pelo menos o registro de quem estava aqui, né? Eu agradeço, Pedro, pela lembrança, eu ia me esquecer. Eu sei que, assim, falta de contato, né, é complicado, e o conteúdo que a gente está trabalhando, ele requer muito diálogo, muito contato entre nós. Infelizmente, a gente não teve como, né? Não sabemos como é que vai ser o retorno, a escola ainda está recebendo a resposta daquele formulário que ela mandou para vocês, para avaliar quantos alunos vão para a escola, e a partir disso fazer aquele cálculo de evitar que as salas fiquem muito cheias, né? Fazer aquela tabelinha. Nem a gente que é professor tem ideia de quando que a gente vai voltar, mas a gente sabe que a gente vai voltar antes de vocês, né, para participar desse planejamento e dessa orientação anterior a vocês. Mas aí vamos lá, né? O conteúdo de ética, ele pode ser discutido como o de liberdade, que a gente discutiu, né? Porque existem várias visões, várias análises sobre isso. Existem os três conceitos, que são valor, moral e ética, que se confundem, se perpassam. E a gente também tem a nossa realidade, onde a gente não discute muito isso, né? Sobre esses conteúdos. Então, vamos tentar analisar assim. Valor é aquilo que desde a Grécia Antiga com Sócrates se discutia. A pessoa ser corajosa, a pessoa ser preguiçosa, a pessoa gostar do luxo, a pessoa ser leviana. Isso são valores, tá? E quando a gente vai construindo o nosso comportamento a partir desses valores, a gente tem construído ali a moral. Então, a moral é o comportamento que está relacionado àqueles valores, né? Que a gente foi construindo com a família, com o convívio com outras pessoas, né? E a própria sociedade já tem, né, esses valores e esse comportamento quando a gente nasce. Então, a gente é absorvido por aquela realidade que já existe, né? Sendo que a gente está num mundo globalizado, né? Quando a gente estuda história, a gente sabe que a globalização ela não começou com a internet, ela começa muito antes, né? Desde a partir do primeiro momento em que povos começam a entrar em contato uns com os outros, essa construção, que é essa moral, que é esse comportamento, vai se chocando com outras morais, né? Com outros comportamentos, com outras estruturas sociais. E isso vem gerando conflito, né? Porque se eu cresci com um valor e desenvolvo um comportamento na minha estrutura social, quando eu entro em contato com outra estrutura social e outro costume, outro comportamento, outra moral, óbvio que vai haver ali conflito, né? E o que administra essa relação, o que analisa essa relação entre as morais é a ética. Então, a ética ela seria acima, tá? Ela estaria acima dessa análise, porque é ela que analisa esses comportamentos com base em valores. Não sei se eu estou sendo clara. Tá tranquilo até aí? Oi? Tá. Todo mundo está ouvindo direitinho, né? Pronto. Então, vamos lá. Quando a gente fica discutindo sobre ética ser complicado, é porque justamente essas morais, elas são muitas. E quando a gente analisa esse convívio entre as pessoas com uma diversidade de comportamento muito grande, a gente entende que uma coisa tem que ficar acima, né? E por mais que eu tenha um hábito e um costume de me relacionar, eu tenho que respeitar o hábito e o costume de relacionar do outro. Então, eu tenho a minha moral e eu tenho que respeitar a moral do outro. E o outro tem que respeitar a minha moral. Isso é complicado porque nós somos criados para ser egoístas, né? A criança, quando ela vai crescendo, é tudo por ela, é tudo para ela. E aí, quando os pais não educam, que é meio complicado, que não é fácil, não educam para a pessoa viver em sociedade, olha, assim não se comporta, porque tem o outro, isso gera conflitos futuramente. Ou quando a pessoa não tem
a condição física necessária, porque algumas pessoas nascem sem a empatia total, que a gente chama de sociopatas ou psicopatas, né? Existem vários tipos, que é quando a pessoa não tem a capacidade de se sentir emocionado com o que o outro sofre, né? Eu não estou falando do egoísmo, não, tá, gente? Estou falando de doença mesmo. Tem o egoísta e tem essa doença. E aí a gente vive numa sociedade que tem uma mistura muito grande dessas duas circunstâncias, dessas duas situações. De pessoas doentes e de pessoas que foram criadas socialmente erradas. E é em cima disso, acima dessa análise, que vem a ética. Oi, Cleiton. A ética pode ser considerada, assim, a ação de um indivíduo que afetará a sociedade como um todo, certo? Certo. Na verdade, o valor, ele afeta a sociedade como um todo. Vou tentar mexer com o movimento social, né? Vamos lá. A gente tem a sociedade que é machista. Isso é fato, a gente não tem o que discutir. Tanto os homens quanto as mulheres sofrem com esse valor do machismo, né? Com a ideia de que o homem é superior à mulher. E de que a mulher é o objeto dele. E que ele não pode ser contrariado. E quando ele tem uma mulher, ele não vai respeitar o desejo dela, a não ser que ela tenha outro homem que seja dono dela. O valor é saber, é achar que a mulher é menor, inferior. A forma de agir com relação a isso é a moral, né? Qual das meninas aqui não deve ter saído na rua e foi assediada e o cara, quando percebeu que você estava acompanhada, pediu desculpa ao cara que você está lhe acompanhando e não a você. Esse comportamento aí é chamado de moral, tá? Hoje a gente tem um movimento muito forte entre as mulheres de respeito e individuação, né? De levantar a bandeira que nós somos iguais aos homens. E nós é que merecemos respeito e não o outro. Então, o meu desejo, ele merece respeito. Esse movimento social que está surgindo ainda muito forte, muito dividido, mas que ainda está muito forte, tem mexido com o comportamento da mulher. E quando a gente discute sobre isso, quando a gente faz uma análise sobre os valores e os comportamentos e as mudanças, a gente está discutindo ética. Percebe? O valor é o machismo. A moral é a ação. É como a mulher e o homem são afetados por esse valor, que é o machismo. Esse como é a moral. E quando a gente faz uma análise disso, quando a gente tenta entender como é essa moral, quando a gente questiona como é que ela funciona e o que está certo e o que está errado dela, a gente está discutindo ética. Não é complicado, é só essa coisa do detalhe, né? Um outro conceito que é o juízo de valor e o juízo de realidade, né? A gente vive nesse mundo, né? A realidade é essa, está posta, né? A cadeira onde eu sento, ela é dura, a mesa em que eu sento, ela é alta, a internet, ela existe, isso é um juízo de fato, um juízo de realidade, tá? Mas quando eu digo que eu gosto da minha cadeira dura, né? Para mim, a cadeira dura é confortável, eu estou aí fazendo um juízo de valor, eu estou dando valor a isso. A internet, que é uma realidade, eu posso também dar um juízo de valor. Né? A internet, graças à internet hoje, eu tenho acesso ao meu educando, e o meu educando tem acesso à informação e a conhecimento. Então, a internet é boa. Quando eu digo que a internet é boa, eu estou dando um juízo de valor. Tá tranquilo aí? Então, quando a gente fala, dá valor a... Diga. Fala, Cleiton. A moral também pode estar relacionada à liberdade, né? Totalmente. Porque quando a gente discute as consequências de nossas ações, né? Então, a gente tem uma escolha sempre, né? Duas escolhas sempre. A gente não é obrigado a fazer as coisas, a repetir. A gente pode parar para analisar e mudar.
Mas toda ação nossa, ela tem uma consequência. Então, se toda ação tem uma consequência, a gente está aí discutindo sobre liberdade, né? Liberdade não significa fazer o que eu quero. Aprender que tudo que eu quero fazer pode ter uma consequência, né? A gente veio discutindo isso, né, no primeiro contato físico ainda, e a gente viu que liberdade, ela tem vários filósofos discutindo. Em ética, a gente também tem, mas quem mais discutiu ética foi Sócrates. E todo mundo que discutiu ética depois, discutiu baseado em Sócrates. Ninguém mudou muito a análise, só aprofundou um pouco mais, tá? Então, a gente não vai levantar nenhum outro filósofo para discutir ética. Mas é importante que a gente compreenda que valor é uma coisa, moral é o comportamento, e ética é o que estuda tudo isso. Tranquilo? Perfeito, perfeito. Tranquilo, senhora, tranquilo. Eu espero ter respondido, Cleiton. Então, vamos lá. A avaliação que eu fiz são 5 perguntas, né? Então, a gente fez em cima dessas reflexões. Se você fez aquela ficha que eu mandei antes, o primeiro formulário que eu mandei com relação ao conteúdo, eu não coloquei no formulário nenhuma pergunta que tivesse um gabarito, tem que ser isso aqui, se não for essa resposta, tá errado, tá? Porque a discussão é ética, né? A discussão sobre valor e sobre moral. Então, a gente levantou aquela questão do cara que ele tem um papel importante político no governo, e ele tem acesso a segredos, mas que ele é chantageado, né, com o sequestro do filho dele, para dar as informações de que ele tem a posse, né? A grande discussão ali é compreender o que é mais importante. Porque quando a gente está em sociedade, a gente tem que analisar isso em valores, né? O que é mais importante? É o eu ou é o nós? É o indivíduo ou é a sociedade? Se o cara está ali representando o povo e tem acesso a informações que vão trazer segurança ao povo, e por uma circunstância individual dele, ele der acesso a essa informação, ele está tirando o valor, que é muito maior, que é a responsabilidade que ele tem sobre a sociedade. Então, ele está escolhendo o indivíduo e não a sociedade. Quando eu coloquei a questão, eu queria que vocês parassem para fazer essa reflexão e fizessem essa análise. Não teria resposta certa ou errada, mas quando a gente discute... Na prova não vai ter isso, na prova a gente vai ter a certa e a errada, ok? Mas quando a gente discute, assim, o que é mais importante, o indivíduo ou a sociedade, a gente vai estar analisando sempre a sociedade, tá? Porque a ética discute isso, o coletivo. Eu vou usar uma expressão que foi usada politicamente, gente, eu não estou querendo escolher partido, mas é um exemplo que encaixa perfeitamente, tá? Durante a campanha, Bolsonaro, ele fez um discurso bem curioso, que desde aquele discurso que eu ouvi, eu pensei, isso aí vale uma aula só em cima desse discurso dele. Onde ele diz assim, que a minoria tem que se adequar à maioria. Quem manda é a maioria. Ou a minoria se adequa ou ela desaparece. Vamos lá, o que significa minoria e o que significa maioria no discurso sobre sociedade? Primeiro, o movimento feminista é um movimento de minoria. Ok. Significa que as mulheres são minoria? Não. As mulheres na sociedade, elas são maioria numérica, tá? O movimento antirracista, que é um movimento do grupo afrodescendente. Vamos ao termo bem técnico, né? Eles são minoria numérica? Não. Eles são a maioria numérica. Tá? O movimento do trabalhador por direitos, é um movimento de minoria, mas eles são minoria numérica? Não. Então, vê aí a análise, né? A gente tem que pesar essa circunstância. Quando um governo, ele administra o Estado, que é a estrutura para todos e por todos,
o governo ele tem que administrar também para essa minoria política. Por quê? Porque essa minoria política é uma maioria numérica. Percebe aí o conflito de expressões, né? A gente, por mais que a gente chame de minoria, é uma maioria. Então, essa questão de... E é um princípio constitucional, né? Pois é, está relacionada à Não, Constituição. perdão. A Constituição ela é baseada nisso, é pelo povo e para o povo. Não é isso? Então, essa discussão, ela está em cima da discussão da ética, minha gente. Porque o coletivo, o social, é mais importante do que o individual. Aí a gente entra num conflito, porque a gente assiste muito filme e acaba que a gente defende o cara que vai ignorar o uso da lei e quer se vingar. Né? No filme, uma vez eu estava conversando com uma pessoa, não lembro quem, porque eu gosto muito de filme policial, né? De série policial, CSI, NCIS, até Lúcifer. A curiosidade é eles estão sempre buscando descobrir quem é que foi o causador do crime e tudo mais e prender, né? Eu gosto muito desse tipo de filme. Sendo que a gente assiste em alguns filmes que os personagens, que são os principais do filme, às vezes ele beira a ideia de se vingar e não de fazer a justiça, que é prender a pessoa para a pessoa ser processada e ficar na cadeia por muito tempo. E isso vem gerando na gente uma forma de enxergar que ignorar a lei para punir a gente mesmo com as nossas mãos é correto, quando a Constituição ela não diz isso, né? Aí tem uma curiosidade por conta disso. Como eu gosto muito de filme de crime, isso, a justiça é a vingança institucionalizada. E por ser institucionalizada, Denilson, ela tem regras a ser cumpridas, né? É por isso que os poderes são divididos, né? Que tem uma pessoa que vai administrar como é que essa justiça vai ser colocada, que é o judiciário. Tem pessoas que vão criar ou modificar essas leis, que é o legislativo, e tem o grupo do executivo, que vai, depois da justiça ser processada, ter fechada, a pessoa que vai executar a punição. Então, os três poderes, eles existem justamente para que uma pessoa não faça tudo. Porque se um grupo só fizer tudo, a gente vai ter ali a beira da vingança. E a gente ainda assim tem, né? Com a divisão dos três poderes, a gente tem um bocado de coisa que a gente pode discutir, questionar. Se a gente fosse falar disso, nunca mais a gente se acabava aqui nessa conversa. Mas aí, já que a gente está falando de valores, vou dizer uma coisa para vocês. Eu, curiosamente, pesquisando, achei uma série na Netflix que dizia que uma pessoa estava sendo acusada de um crime. Aí eu fiquei curiosa, fui achar um filme que tem a ver com um crime, vou assistir. Cara, o filme era de uma psicopata, né, uma mulher psicopata no século XIX, né, 1800 e alguma coisa. E o filme era a partir do ponto de vista dela. Não era a partir do ponto de vista da polícia que procurava ela. Era a partir dela cometendo os crimes e fugindo. E aí o curioso é que você assistindo um filme nessa posição, você começa a se sentir querendo defender ela, torcendo para ela sobreviver, torcendo para ela conseguir matar a pessoa, entendendo até o porquê ela está matando. Então você vê aí como a gente tem os valores ainda muito frágeis. Porque se a gente se vê assistindo muito esse ponto de vista, a gente vai entender esse ponto de vista. Eu não assisti, mas muita gente me diz isso do filme do Coringa. Ô, professora, Que diga. La Casa de Papel é nesse mesmo estilo. Todo mundo quer que eles consigam roubar. Todo mundo torce pelo ladrão. Exato. Tá entendendo o que eu estou dizendo? Então, nessa hora, os valores aos quais a gente cresceu aprendendo aquilo se desmancham. Porque a gente tem que fazer uma análise do que a gente assiste, né?
Eu dei o exemplo de Lúcifer, muita gente, quando você diz que está assistindo Lúcifer, faz, ai meu Deus, faz o sinal da cruz. Minha gente, o filme não fala de nada de religião. Ele discute valores o tempo todo. É incrível. Dentro da ideia de uma discussão que tem uma origem religiosa, óbvio, né? Mas, assim, você analisa de uma forma que você não fica preso, você se coloca do outro lado, e se você parar para pensar, você tenta compreender o outro lado. Esse é o papel do juiz. O juiz, ele tem que ficar no meio, ouvir os dois lados e fazer o peso, a análise dele. Pedro está aqui discutindo um pouquinho sobre a justiça no âmbito social e outras formas de como ela pode ser exercida. Isso, pronto. O Cleiton está discutindo aqui sobre a lei. Vamos à lei, vamos a esse exemplo, Cleiton. Eu tenho a lei escrita taxativa. Ela diz: o crime de homicídio, que é previsto no artigo 121 do Código Penal, é punido de 6 a 20 anos de reclusão, dependendo do homicídio, que vai de 12 a 30 anos, quando é culposo ou doloso, isso varia. Olha que isso também tem alguns agravantes. Se a pessoa matou um menor, se matou uma pessoa que, como é chamado? Que é chamado de incapaz, né? Que é o menor ou deficiente. Por exemplo, o estupro de vulnerável. Premeditação, Isso, etc. vulnerável. E se a pessoa oculta o corpo depois? Exatamente. Se a pessoa fez isso sozinho, se a pessoa planejou antecipadamente, tinha um monte de material, cada um desses detalhes, ele acrescenta a gravidade ou diminui a gravidade desse crime. Professor, eu estava dando uma lida no Código Penal, assim, sobre essa questão do estupro de vulnerável. Eu estava vendo a pena para a pessoa que estupra a criança de vulnerável, né, que é a partir dos 14 anos para baixo, e causa a morte dessa pessoa, dessa criança, na verdade, né? E está previsto, se não me engano, no artigo 127 ou artigo 126, que dá de 8 a 15 anos de prisão. Se você estuprou a pessoa, estuprou essa criança e, consequentemente, causou a morte dessa criança. Isso é uma pena abominável de 8 a 15 anos para um estupro e, consequentemente, uma morte. Não tem condições. Chamar isso de pena forte é complicado, né? Eu queria falar um pouquinho sobre o meu ponto, no caso. Diga, Pedro. Tipo, eu tava lendo... Eu não estou lembrado do autor agora, tipo, de cabeça. Porém, existem a utilidade da pena, que no caso seria tirar o perigo da sociedade, no caso, e, de certa forma, fazer essa manutenção, evitar novos crimes. E quando você aplica a lei de forma plena, e é uma lei, por exemplo, essa de reclusão, você está tirando a liberdade do indivíduo. Só que no Brasil, por exemplo, isso não é feito da forma certa, já que as pessoas têm muitos privilégios e quando você tem bom comportamento, se não me engano, você cumpre 1/6 ou 3/6 da pena, enfim. E, no caso, existe muita impunidade. E quando se vê impunidade, se vê uma taxa de porcentagem de sucesso caso você faça aquele crime. E, por exemplo, quando você coloca uma pena de morte, que talvez é o que Cleiton esteja falando sobre a necessidade, talvez. Quando você coloca uma pena de morte, às vezes por exemplo, é uma pena rápida para um crime que, teoricamente, vai repercutir muito mais na sociedade, além de que, normalmente, esses crimes que têm pena de morte, uma reclusão muito, muito forte, eles viram um tipo de espetáculo. E isso não exatamente reprime o crime, mas, às vezes, incentivam mais, no caso. A gente não tem, porque não adianta a lei ser dura se o executivo não consegue levar
de fato, até o fim, a Cumprir. punição, porque não há estrutura, né? Bom, aí você imagina que a lei, ela especifica uma coisa, mas na realidade, a pessoa vai presa porque matou, mas lá, na cadeia, ela entra numa estrutura social onde quem rouba e quem mata tem uma importância maior, né? Tem o respeito. Segundo o que é socialmente compreendido, é que o único grupo de pessoas que entra na cadeia e sofre de verdade na cadeia, e não é pela cadeia em si, mas pela estrutura social que lá se constrói, é o estuprador, ou aquele que faz algum mal a crianças, né? Ou que matou a própria mãe. Esses são punidos pelos próprios presos, né? Diga, Maria Clara. Então, eu queria falar um pouco, acrescentar um pouco nessa discussão, né? É porque, tipo, assim, eu vejo muito, sei lá, extremos, eu acho. Não extremos, eu acho que, tipo, quando você entra numa discussão assim, sei lá, eu vejo muito extremismo. Ou gente falando que o Brasil que deveria só, tipo, largar o preso lá, enclausurado, numa cela sem direitos, ou, tipo, ou que o Brasil solta. Ai, meu Deus, deixa eu reformular o que eu tô falando. Eu tô com muito sono, desculpa. Enfim, Todos nós estamos, se aperrei não. no Brasil, eu vejo muito, tipo, isso de 8 a 80. Tanto essa questão da impunidade, tanto a questão de presídios superlotados, sem nenhum, sem nenhum tipo de estrutura para que se respeite os direitos humanos. Eu sei que é difícil você pensar em direitos humanos quando você pensa em presos, porque a primeira coisa que você pensa quando você pensa em presídio é alguém que fez algo muito mal para outra pessoa, né? Então é meio difícil ter um tipo de empatia com essa pessoa. Mas, tipo, quando a gente fala que o presídio é para ressocializar a pessoa, não é só tipo para aquela pessoa ter meio que uma segunda chance. É tipo para a sociedade ter uma segunda chance também, né? Porque tipo, se você pega uma pessoa e larga lá no presídio de qualquer jeito, ela vai e não ressocializa essa pessoa, ela vai meio que sair do presídio pior do que ela entrou. Então, era só isso que eu queria dizer, que, tipo, para um sistema carcerário servir de verdade, ele não tem que ser só uma punição, ele tem que ser, além de punir, ele tem que ressocializar as pessoas que estão ali. Até porque esses crimes bárbaros, apesar de parecerem comuns, como assassinato e estupro, não representam nem de perto a maioria do sistema carcerário. A maioria do sistema carcerário está lá por furto simples e por tráfico de drogas, crimes que, na maioria das vezes, são decorrentes de uma sociedade doente. Perfeito, você levantou a discussão ética. O que é mais importante, o individual ou o social? Então, quando a gente vê que o executivo não consegue funcionar, a gente percebe que a sociedade ela não está ganhando com isso. O fato de o presídio ser um depósito onde os encarcerados vão simplesmente desenvolver ainda mais os seus problemas sociais, ao invés de corrigir, a gente está tendo não um medicamento para melhorar a sociedade, mas um depósito para jogar aqueles que foram excluídos, quando na verdade não exclui, porque a pessoa volta para a sociedade, porque a própria legislação, como os meninos acabaram de lembrar aqui, né, por bom comportamento libera, por a pessoa começar a ler, virar evangélico na igreja, desculpa gente, mas é a realidade. Tá? Virar evangélico na igreja, ter bom comportamento, aí sai de lá, vira pastor. Quer dizer, o que se analisa da lei é que a lei, ela leva em consideração a sociedade. Poxa, que lei massa. Porque ela dá a entender que a pessoa é presa para se melhorar e voltar à sociedade. Só que o executivo, a estrutura que ela existe, não permite que isso aconteça. A pessoa vai presa, mas não tem a condição no presídio de se melhorar para voltar à sociedade.
Concordo plenamente com você, Clara. Diga, Cleiton. Exato. Assim, concordo por partes no que ela falou, mas devemos ter em consciência que o furto e o tráfico de drogas é crime, principalmente o tráfico de drogas é um crime hediondo. E o furto tá previsto lá no artigo 155 do Código Penal. Subtrair algo de outrem, de outra pessoa, no caso não vai ser mediante força. E o roubo é mediante força, artigo 157. Mas como que eu vou ter uma organização assim institucional que não vá aplicar essa lei? Tem que aplicar essa lei, claro, que é um crime. Mas se você não tiver um sistema assim, a gente sabe que o sistema do Estado é falho, que o Estado tem outras dependências para proporcionar o esforço dele, né? Educação, saúde, principalmente a saúde, a verba da saúde esse ano relacionada ao Covid-19 foi de 8,5 bilhões de reais. E nem a metade disso foi destinado para a saúde. Aí você está discutindo não, mas que o falho é o executivo, né? Exato. Mas veja, isso vai estar relacionado também ao sistema penitenciário, por quê? Existem algumas dependências do Estado, a educação, a saúde, a segurança, que precisam mais esforços, mais visão do Estado. Claro que o sistema penitenciário merece, claro, mas já é uma ala voltada para quem pratica crimes, entendeu? Aí eu não acho que a gente que o Estado deveria ministrar assim ou doar suas forças, a verba principalmente do Estado para um sistema que não vai trazer assim um benefício para a sociedade. Claro, se você ressocializar o bandido, ele vai poder voltar para a sociedade e ter uma outra vida, certo? Mas isso é muito utópico, porque na maioria das vezes o preso se solta, sai da cadeia, vamos dizer, praticou o crime, praticou o furto, ele não vai ser preso pelo furto. Ele vai passar na delegacia e vai ser solto, vai ter a liberdade condicional. Pronto. Depois disso, ele vai praticar outro crime com mais... vai ser mais... Gravidade. Vai ser mais duro nesse outro crime. Pode praticar um roubo, um homicídio, entendeu? Aí esse sistema é meio falho, sabe? Mas a Maria Clara, ela está dizendo justamente isso. Ela puxou a ideia da ética. Se o Estado investe em educação, segurança, saúde e emprego, ele vai ter menos gente precisando do sistema carcerário. Diga, João. E entra também a questão de os criminosos infringiram os direitos humanos. Só que tem que levar em consideração os direitos humanos para poder ressocializá-los, né? Não é simplesmente, porque ele fez esse crime e pode voltar a fazê-lo, que não tem que ser destinados verbas suficientes para que o sistema carcerário possa ser um pouco mais efetivo, sabe? Não adianta o Estado defender a ética se o Estado não é ético. Perfeito. Sim. Tá todo mundo acompanhando, então, né, gente? Com relação à ética, tá tranquilo, né? Eu tô achando legal, porque eu tô vendo que vocês estão debatendo no nível mesmo, é por aí. Vocês estão entendendo a circunstância. Eu acho que aqui eu discuti tudo que eu coloquei na prova. Então, você, na hora de fazer a prova, a atividade, né, do formulário que já está lá, lembra que tem que entrar com o institucional, só é uma vez que dá para fazer, não dá para refazer. Leia com atenção, com calma, e lembre dessas circunstâncias, desses detalhes que a gente tem discutido. Dá uma última olhada nos slides, né, para tirar qualquer dúvida, que vocês vão ter sucesso. Tem alguma dúvida ainda em relação ao tema?
É isso mesmo, Clara. A ideia de que o povo, vou usar a expressão que eu disse agora, que o povo é minoria, é errônea. O povo é maioria. Quem sustenta o Estado economicamente e numericamente é o povo. Denis está levando a discussão mais acima, que está discutindo um pouquinho mais sobre política. Pois é, Clara, isso aí é a mesma. Voltamos àquele discurso que eu citei, né? De que o governo ele governa para a maioria e não para a minoria. O governo tem que governar para todos, né? E essa minoria discutida aí é uma maioria social. Tem que se levar em consideração isso. O amoral. O amoral, Denilson, é a moral que não existe, né? Deixa eu me lembrar. Eu estava conversando com o menino do primeiro ano, a gente conta as histórias das crianças que cresceram sem a estrutura social, sem um adulto, né? Que levanta as histórias de Tarzan, Mowgli. Quando a gente cresce sem entender o que é certo e o que é errado, a gente está crescendo amoral, né? Sem a ideia de moral. Imoral é a pessoa que tem uma moral contrária. Amoral é aquele que não tem, é aquele que cresce naturalmente sem aprender. Perfeito, é isso mesmo. A gente não sai pelado na rua porque a gente aprendeu a se comportar socialmente, porque isso virou um conceito moral, né? O correto é se vestir, o correto é se comportar assim. E isso sempre com relação ao coletivo. Tu sai nu na rua, Pedro? Ai, meu Deus. Tá tranquilo, gente. A gente tem tirado a dúvida. Alguém tem dúvida específica? Amália? Eu lembro daquele teu comentário. Nunca fica simples, né, Amália? Na verdade, a roupa, ela não é por vergonha, não, tá? Essa ideia de a roupa por vergonha tá em cima da ideia de Adão e Eva. A roupa é proteção, né? O curioso é que a pessoa que mora no deserto, ela se veste muito, ela bota muita roupa por cima. É diferente aqui do Brasil, que a gente fica com menos roupa. Por quê? Porque o nosso calor, ele é úmido. No deserto, o calor é seco. Se você fica pelado ou com pouca roupa, você desidrata e morre. A gente pode discutir. Isso aí, sabe o que seria bom, Pedro? Essas discussões que o Denilson está levantando num café, né? Café filosófico, a gente bota as cadeiras bem longe uma da outra. Pode organizar. Faça bem grande e discute isso, né? Logo, logo a gente vai estar de volta. Bora fazer um café filosófico online, Sora. Não é, minha filha, mas agora a gente vai voltar, né? Pelo menos com vocês a gente volta logo. A gente pode fazer uma aula assim, né? Sentar num círculo bem grande, lá embaixo, no pátio, e fazer essas discussões aí. Porque eu não sei como é que vai ser a quantidade de aluno de cada sala, né? A gestão está precisando que vocês façam o máximo de paz possível responder esse formulário, porque é em cima desse formulário que a gente vai fazendo o planejamento de como é que vai voltar, né? Uma das perguntas importantes ali é se os pais de vocês vai deixar vocês irem para a escola, para os momentos presenciais. E aí é importante que vocês respondam. Eu não vou voltar para a escola, não. Sua mãe respondeu já o formulário, Clara? Respondeu. Ótimo. Olha, minha gente, eu não vou mentir para você, não. Minha mãe não queria que eu fosse, não. Mas a minha mãe está sendo questionada. Eu tenho que ir. Então, converse direitinho, que a gente vai ter que usar a máscara o tempo todo, a gente vai ter que manter a distância o tempo todo, e eu acredito que a gente vai continuar mantendo também esse contato remoto, né? Só que ele vai ter um outro perfil, ele vai ter também contato físico, né? Contato presencial, mas a gente vai ver, eu também não sei, não tenho a menor ideia de como é que vai ser, porque a gestão está recebendo as informações e vai repassar para a gente assim que a gente voltar. E aí a gente vai conversar com vocês. Pois é, o caos é resultado da desorganização, então vamos se organizar, né?
para não virar zona. Você me fez lembrar daquele filme Efeito Borboleta, que fala sobre a teoria do caos. Na verdade, a busca por igualdade, ela não é uma desorganização, né? Eu concordo com você aí, você está discutindo isso, mas ela gera uma desorganização, porque já tem uma ordem, né? E questionar e exigir igualdade significa mexer nessa ordem, por isso é considerado como desorganização. Mas isso não significa bagunça, né? Houve época que pessoas brancas e negras não podiam casar, né? Era extremamente criticado, perseguido por ambos os grupos, o casamento interracial. Hoje, a gente tem muito discutido o casamento homossexual. E a gente sempre vai ter discussão, né? A sociedade vai estar sempre modificando. E o que é importante, em ética, a gente tem que considerar o todo, e não uma parte. O todo é mais importante que a parte. A parte, ela pode ser respeitada, mas o todo é mais importante que a parte sempre. Concordo, Maria Clara. Reunião de condomínio é sempre um inferno. Você descobre que seu vizinho é um monstro. Aí, antes de encerrar a aula, perguntar uma coisa para vocês. Vocês que estão aqui, que eu sei que não são muitos, somos 27 comigo, né? Fazer até o print. Vocês gostaram dessa aula virtual, meio virtual, e da ideia de voltar e manter o virtual? Gostei. E essa estante aí atrás de livro tá top. Gostou da minha estante de livros? A minha prima, ela faz material de sala de aula para os meninos pequenos, né? E eu disse a ela, pô, eu faço minha aula na cozinha, e a cozinha é esse azulejo que todo mundo vai ver. Eu já botei um pano liso, já botei um pano listrado, nunca fico satisfeita. Aí falei com ela, ela fez isso aqui. Se eu quero aquela Esse coisa ficou bem ótimo, de verdade. Oi? Ficou ótimo, ficou ótimo. Valeu, Pedro. Eu Eu pensei gostei, que era porque é livro de colorido. verdade, tipo, só que com capa infantilizada. Parece até umas pastas, né? Quando eu Fica entrei, eu achei parecendo que, que... quando eu entrei, achei que a senhora estivesse usando aqueles fundos online, tipo no Zoom, sabe? Eu Sim, eu achei também. também. Eu achei também, por isso que eu gostei. Parece aquela coisa de montagem. Eu não consigo fazer a montagem ainda. Eu queria muito. Dá no Bom, Zoom, eu não gente, sei se dá valeu. aqui no Meet, não. Não, já procurei, nunca catuquei, não achei ainda no Meet. Fiz até curso, pesquisei na internet, mas não aparece nada dizendo. Por isso que eu acho que a gente deveria fazer reunião no Meet, para todo mundo, no Zoom, quer dizer, para todo mundo ficar com um fundo diferente. Porque dá para mexer, né? É válido, mas aí é que tá, o Estado, ele proporcionou isso e é uma forma deles fiscalizarem a gente, entendeu? É uma forma deles terem a ideia de que a gente está tendo um momento, a gente está tendo essa aula com o educando. Tudo a gente está O tendo que Estado registrar. escreve torto por linhas tortas. É por aí. Gente que não botou o nome, eu peço para botar aí o nome e a turma, porque aí é uma forma, porque como a gente tem a avaliação hoje, porque depois a gestora pergunta quantos alunos vieram para a aula e tudo mais, é uma forma de registrar, tá? Quem está aqui na aula. Desculpa aí o horário, tá? Desculpa aí semana passada ter precisado trocar o horário, semana retrasada ter precisado trocar o de sociologia. A gente não tinha intenção, né? Mas houve um problema e acabou precisando trocar. Espero que vocês fiquem bem. Quem vai ficar em casa, quem vai voltar com a gente, espero que cuide direitinho e a gente não morra dessa doença, né? E nem morra tão cedo também, que a gente fique bem. Valeu, gente, pela atenção. Já tem 1 hora, né? De aula, mais ou menos. Alguém tem ainda alguma dúvida? Eu queria agradecer pela aula, pela presença. Obrigado, viu? Eu que Saudades. agradeço, Rapaz, Pedro. hoje foi um debate imenso, viu? Queria continuar, mas já tá Eu acabando queria aqui, ver né? você, eu queria Mas foi ótimo. debater junto, em segurança, na sala de aula, seria massa. Vocês não sabem como a gente que é professor está sentindo falta disso. Porque, primeiro que a gente gosta, né? A gente trabalha com o que a gente gosta. Acho que a pessoa trabalhar com muita gente e não gostar
é porque é doido, né? Eu, pelo menos, sou professora porque eu gosto de ser professora, eu gosto de contato com adolescente, eu gosto de trabalhar com gente, eu gosto de conversar com muita gente, eu falo demais. E eu estou em casa trancada falando com pouca gente. Aí eu que agradeço demais, eu adoro vocês, espero que vocês estejam bem, fique bem em casa, viu, Clarinha? E a gente se vê aí nas próximas aulas online. Tchau, tchau, gente. Tchau, Tchau, Sora. professora. Tchau. Tchau.